E agora? Acho que engatou a quinta marcha agora. Oh, Deus. Amém, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio, quinto livro da lei. Nós seguimos com a série de mensagens sobre o Decálogo, as 10 palavras que definem a nossa fé. Nós estamos nessa jornada já há alguns domingos e essa série de mensagens está disponível no YouTube. Se você tiver perdido alguma, você pode acompanhar depois, pode assistir as demais, enfim. Quantos já ouviram a expressão workaholic? Workaholic, quantos já ouviram? É um termo em inglês, é a junção de duas palavras, que foi cunhado por volta de 1971 para se referir àquelas pessoas que são viciadas em trabalho. O work é trabalho, e alcoholic seria alcoólatra em inglês. Então, na junção dessas duas palavras, formou-se esse termo workaholic, que significa justamente essa compulsão incontrolada por trabalho, incontrolável. E esse é só mais um vício de um mundo obcecado por desempenho, por produtividade, que pressiona todo mundo a sempre fazer o melhor para apresentar resultados, e é uma realidade presente em todos os segmentos da sociedade, independente do contexto. Para um workaholic, em maior ou menor grau, todo o tempo disponível deve ser um tempo dedicado a produzir, e também com o propósito de atender esses níveis de desempenho que são estabelecidos pela sociedade. Será que a Bíblia fala sobre isso, irmãos? Sim, de certo modo fala. E será que o estilo de vida workaholic pode ser considerado um pecado, de acordo com as Escrituras? Acredito que sim. E existe alguma solução proposta para isso na Palavra de Deus? Sim, existe. E o nome dessa solução é sábado. Já ouviu falar do sábado? Então, esse é o nosso assunto de hoje. Há 2 domingos nós temos falado aqui sobre a razão de ser dos 10 mandamentos. Se você quiser se aprofundar sobre essa razão, nós explicamos tudo isso em detalhes nas 2 primeiras mensagens. Então, de novo, está disponível lá para você depois acessar. Não vamos ter tempo de nos deter nisso hoje, porque o assunto é vasto e foi difícil condensar esse assunto em tão pouco tempo, mas vamos fazer aqui o nosso melhor para conseguir chegar ao final. Nós já explicamos também que o nosso texto vai descrever ali um tempo em que Israel estava no limiar da terra prometida. O limiar é aquela soleira da porta que divide um cômodo do outro. Então Israel estava ali na região próxima às margens do Rio Jordão, próximo de Jericó, antes de atravessar o rio para tomar posse da terra. Então Deuteronômio é uma repetição da lei que Moisés propôs para
justamente preparar os israelitas para entrar na terra e tomar posse dela. E no texto que nós temos lido, Deuteronômio capítulo 5, é a parte da lei que está repetindo justamente o decálogo, as 10 palavras. Tá bom? Então, hoje nós vamos voltar ao texto mais uma vez com a versão Ara, que nós escolhemos porque ela traz um sentido mais claro como é que eu vou dizer? Ao peso de imperativo que o texto tem. Então, Deuteronômio capítulo 5, nós vamos ler dos versos 12 a 15 e depois vamos orar. Ok? Diz assim: guarde o dia de sábado para o santificar, como o Senhor seu Deus lhe ordenou. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, ou qualquer outro dos seus animais, nem o estrangeiro das suas portas para dentro, para que o seu servo e a sua serva descansem como você. Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito, e que o Senhor seu Deus o tirou de lá com mão poderosa e braço estendido. Por isso o Senhor seu Deus ordenou que você guardasse o dia de sábado. Oremos. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela tua palavra, que mais uma vez está aberta diante de nós. Ah, Senhor, como precisamos de ti para entender o que a tua palavra diz, Pai. Sem o teu cuidado, sem a tua misericórdia, sem a tua unção, sem a tua inspiração, não somos capazes de compreender. Então ajuda-nos nessa manhã, traz a inspiração, ó Deus, a compreensão com integridade, com correção, para que nós possamos transmiti-la da mesma forma para, ó Deus, a tua igreja, e que todos nós sejamos edificados, ó Deus, e também esclarecidos, no sentido de sermos convencidos de que precisamos avançar um pouco mais no aspecto daquilo que vamos estudar nesta manhã. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, este mandamento funciona como uma transição dos assuntos diretamente ligados à relação do povo eleito com Deus para o segundo bloco do decálogo, que trata dos assuntos que dizem respeito às relações do povo entre si, as relações de cada um dos membros do povo com o seu semelhante. Então, nós estamos aqui chegando no final dos mandamentos referentes a Deus e vamos entrar depois no segundo bloco, que são os mandamentos referentes ao homem. Por isso, Jesus, ele resumiu os 10 mandamentos em apenas 2. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, porque esses 2 mandamentos resumem os 10. Então, mas o que está por trás da guarda do sábado? Qual é o seu principal objetivo? Você teria uma resposta para isso? Qual o principal objetivo do sábado? Para que Deus instituiu o sábado? Descansar? Isso. 6 dias trabalharás, o 7º dia é um dia de descanso, é isso? Dia de descanso. Zezé, você falou? Se dedicar a Deus. Sim. Ok. Muito bem. Então, tudo isso está compreendido dentro do mandamento. Mas será que esse é o sentido mais profundo do mandamento? Será que existe alguma raiz mais profunda de sentido em relação à ordenança do sábado? É o que a gente vai tentar descobrir aqui até o final dessa exposição. Então, primeiro vamos falar sobre a importância do sábado no Antigo Testamento. E nós podemos ver que isso é algo que está tão entranhado à cultura do povo de Israel que não dá para separar o sábado do povo
do Senhor. Então, nós vamos ver essa importância tanto nos relatos do Antigo Testamento, quanto no desenvolvimento da cultura judaica a partir dos textos da Torá, até um período já bem tardio. Nós vamos observar o quanto isso é importante. Nós temos uma abundância de citações desde a instituição da Aliança do Sinai. Ao todo são 11 vezes, apenas no livro da lei, que nós vamos encontrar a citação ao sábado. Muito mais do que qualquer outro mandamento, nós vamos encontrar o sábado sendo citado aí nos livros da lei. Também é o mandamento citado antes da simples menção de qualquer outro mandamento. Nós vamos ver que no capítulo 20 de Êxodo, nós temos ali a primeira versão registrada dos 10 mandamentos, mas já no capítulo 16 de Êxodo, nos versos 23, também 27 a 30, o Senhor vai advertir Israel sobre a importância do sábado, como um dia separado pelo Senhor. Então nós podemos dizer que o sábado já era a lei antes da lei, não é? O comentarista Victor Hamilton, ele cita outro autor, que era um exegeta judeu, seu nome é Barria Ben Asher. Ele viveu ali por volta do ano 1300 depois de Cristo, e ele disse o seguinte, abre aspas, saiba que o mandamento do sábado é o primeiro mandamento dado a Israel, antes das ordenanças da lei, e por isso ele é o princípio da fé. Ou seja, então, veja que como isso se tornou importante para o povo de Israel, né, nessa citação desse exegeta judeu, dizendo que o sábado é o espírito da lei, é o fundamento da lei, é a base de toda a lei. A prova de obediência também às leis de santidade era obtida pela verificação da guarda do sábado. Levítico 19, 2 e 3, o Senhor vai falar sobre isso, né, como a guarda do código de santidade que o Senhor estabeleceu está ligado também a guardar o sábado. Na época da ocupação de Jerusalém pelo general romano Pompeu, lá em 63 a.C., os judeus preferiram entregar as suas próprias vidas e as vidas dos seus filhos e esposas para morrer do que pegarem armas num dia de sábado. Então, isso que é fidelidade a um princípio, não é? Eles preferiam morrer do que trabalhar no dia de sábado mesmo para se defender. Ainda que isso constasse lá nos códigos que foram propostos, sobretudo pelos macabeus, né, como uma lei especial de guerra, uma concessão especial de guerra, onde ali sim os judeus poderiam lutar para se defender em determinadas circunstâncias, mas mesmo assim muitos preferiram morrer do que violar o sábado. Então, para você ter uma ideia da importância do sábado dentro da cultura do Antigo Testamento e do povo de Israel. Depois a gente pode também pensar sobre a origem do sábado, de onde vem a ideia do sábado em si. Você já sabe também, né, lá das narrativas de Gênesis, capítulo 2, versículos 2 e 3, onde nós lemos assim, e havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, é interessante observar aqui o verbo descansar, se referindo a Deus, não é? Nos lembramos logo daquele texto de Isaías 40, quando o autor diz que o Senhor não se cansa, nem se fatiga. Então, nós vamos perceber que esse verbo descansar, ele é usado na maioria das Bíblias, ele deve ser compreendido então como um antropopatismo, que é uma figura de linguagem que atribui a Deus emoções e sentimentos e necessidades humanas, como se Deus fosse humano, só para nos ajudar a entender o sentido daquilo que está sendo dito. Então, não é que Deus se canse efetivamente, Deus não se cansa, mas a linguagem é usada assim para
dar um sentido de que houve uma mudança no sétimo dia em relação aos outros dias da criação, e essa mudança foi estabelecida propositadamente por Deus. É óbvio que ele poderia ter seguido criando infinitamente, sem precisar parar para descansar, mas é justamente na palavra que é traduzida como descansou que nós encontramos a origem do sábado, porque o termo hebraico usado ali em Gênesis é justamente a palavra Shabat, que significa simplesmente cessar ou parar, interromper um processo ou até mesmo concluir. Então o verbo descansar acabou sendo usado quase que como uma unanimidade nas tradições, porque ele dá um sentido mais claro da intenção de Deus de separar o sétimo dia como um dia especial, de promover um dia de descanso para o seu povo, que sim, o seu povo precisa de descanso, precisa descansar. E a Bíblia hebraica transliterada, ela traz um substantivo com uma pequena modificação, onde nós lemos, ao invés de Shabat, nós lemos a palavra Shavat, com V. Então, o significado aí sim seria descansou. Então, uma simples letrinha que você muda o significado da palavra. Mas no texto hebraico, o substantivo que funciona também como um verbo é Shabat. Ok? Ficou claro isso, irmãos? Mais ou menos? Precisa de mais algum esclarecimento? Querem perguntar agora ou no final? Cessar. Shabat seria descansar. Shabat. Ok? Então, daí vem o termo sábado. Tá bom? Muito bem. Então, se fôssemos usar a palavra Shabat no seu sentido próprio, soaria até como algo irreverente. Porque na cultura popular, você sabe que já foi criado o termo sextou. Já ouviu esse termo, né? Sextou. Essa palavra é chamada de neologismo. Ela não é uma palavra que existe desde sempre. Ela foi criada como ela foi sendo assimilada como uma forma de linguagem a partir do momento em que alguém usou essa expressão em algum lugar, e isso foi se tornando uma palavra comum na nossa língua, mas pelo uso, pela força do uso, né? Então ela é chamada de neologismo, uma palavra nova, diferente. Então é curioso que se nós fôssemos usar o termo Shabat, um substantivo que tem o peso de verbo, como ele aparece no Gênesis, nós teríamos que dizer que Deus sabadou. É engraçado isso, né? Mas, como ninguém vai falar isso, então usou-se a expressão descansou. Isso não tem nada a ver com reverência, tá, irmão? Seria apenas uma forma de usar o texto no seu sentido original, se a gente tivesse que usar assim. Na cultura hebraica, a linguagem que se refere à questão do sábado, em muitos momentos, especialmente quando o sábado é associado com outras festas, onde existe também a ordem de não trabalhar naquele dia, os judeus usam uma expressão que significa descanso descansado. É uma forma na nossa língua, seria algo como um superlativo, ok? Grandíssimo, fortíssimo, seria algo assim, mas no caso lá, a expressão seria descanso descansado. Porque às vezes, mesmo no dia de descanso, a última coisa que a gente faz é descansar, não é verdade? Então, para nós tem todo sentido também isso. Mas seria apenas uma forma de pronunciar no sentido mais literal. De qualquer forma, o significado é que é mais importante. Deus, no sétimo dia, cessou toda a sua atividade criadora. No sétimo dia, ele não criou como fez nos 6 dias anteriores, porque a partir do 8º dia, tudo que Deus faz já não é mais obra da criação, mas obra da providência. É assim que nós entendemos, ok? Então, importante aqui, embora Gênesis não chame o sétimo dia de sábado, as duas coisas se tornaram tão conectadas, especialmente a partir dos demais livros da lei, de Êxodo para frente, que as duas coisas passaram a significar a mesma coisa. Ninguém sabe ao certo
em que momento o Shabat foi incorporado à prática social do povo de Israel. Como a gente já observou, o próprio Senhor se refere a ele como algo já incorporado à realidade cotidiana do povo, né? Mas ninguém sabe a partir de que momento isso passou a vigorar na vida do povo de Israel. É interessante porque algumas leis que depois vão aparecer no Êxodo e serem repetidas no Deuteronômio, detalhadas no Levítico, elas têm uma raiz já presente aqui no livro de Gênesis, né? Por exemplo, a lei de retaliação, né? Que seria aquele que tirar a alma vivente de alguém, aquele que tirar a vida de alguém, a sua vida também será tirada. Capítulo 9 de Gênesis. Então nós vamos ver também umas questões assim que a gente não sabe a partir de que momento elas passaram a vigorar como uma espécie de lei antes da lei para o povo de Deus. O sábado está presente nessa categoria. Ele surgiu em algum momento e ninguém sabe quando, mas ele passou a fazer parte dessa prática religiosa e social do povo de Deus. Então, quando chegamos lá em Êxodo, a coisa já está consolidada a ponto de o Senhor falar do sábado antes de proferir os demais mandamentos. Tá bom? Então, já vimos a importância, já vimos a origem, agora vamos falar sobre o propósito do mandamento do sábado. Se nós compararmos as 10 palavras nas versões de Deuteronômio e de Êxodo, nós vamos notar uma diferença. Primeiro, Deuteronômio vai dizer, como já lemos, guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas ao 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem teu filho, nem tua filha, teu servo, tua serva, teu boi, teu jumento, o animal contigo, nem o estrangeiro nas tuas portas adentro. E aí o final, versículo 15 diz assim, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Agora, Êxodo, capítulo 20, versos 8 a 11, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque, versículo 11, em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Percebeu a diferença? Onde está a diferença? No último versículo, na parte final. No texto de Deuteronômio, o Senhor diz, porque você foi escravo na terra do Egito, e eu te tirei de lá com o braço estendido e mão forte, por isso o Senhor te ordena, guarda o dia de sábado. No texto de Êxodo, é diferente. O texto vai dizer, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, aqui nós vamos perceber a diferença onde? Na justificativa do mandamento. Como nós já afirmamos por vezes aqui, a Bíblia não é fé cega, irmãos. Nós não temos fé na fé. A nossa fé é uma fé dialética. O que significa isso? É uma fé na qual Deus conversa com o seu povo. Deus fala e Deus ouve. Então, as formulações que a lei traz, elas têm uma razão, e essa razão é sempre apresentada por Deus quando Ele determina que algo se cumpra. E sempre que nós nos distanciamos desse propósito, Ele nos chama a razoar com Ele, apresentar as razões da nossa desobediência. Isaías 1, 18, 20. A fé bíblica, ela também é propositiva, porque ela antecipa os problemas e oferece soluções. A generosidade fundamenta a fé bíblica, ela emana do coração de um Deus bondoso,
que tudo faz visando o bem do seu povo, e Ele nos desperta no coração a fé para que nós creamos nele e recebamos dele os seus benefícios. É por isso que Jeremias vai dizer em 29:11, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, meus irmãos, a felicidade que nós procuramos está na palavra do Senhor. É aqui que nós encontramos o caminho da felicidade. Talvez não a felicidade como nós a imaginamos, mas a felicidade no sentido de bem-aventurança, conforme a Bíblia a descreve, porque a maior bem-aventurança, de acordo com a Bíblia, a maior felicidade, de acordo com a Bíblia, é andar na lei do Senhor e meditar nessa lei de dia e de noite. Isso traz resultados, conforme nosso irmão João leu aqui no início, Salmo 1. Nossa vida se torna uma vida frutífera, uma vida abençoada. Amém, irmãos? Então, o que Deus faz ao determinar aqui a guarda do sábado, efetivamente? Ele dá a razão, a justificativa, o motivo pelo qual Ele ordenou o mandamento. E ambos começam com o porquê, não é? A conjunção subordinada, causal ou explicativa, que mostra a razão de algo que foi dito anteriormente. Então, embora as duas versões apresentem uma explicação diferente, nós vamos ver que elas se complementam. Isso aqui é muito importante, que vai nos ajudar a fundamentar a nossa compreensão a respeito do propósito principal da ordem divina. E cabe agora uma pergunta: o sábado foi criado prioritariamente para significar descanso? Talvez não, não prioritariamente. O descanso talvez seria o aspecto visível, mais evidente do sábado. Contudo, há mais do que isso no mandamento. E nós vamos então observar isso agora a partir da seguinte jornada. Primeiro, nós vamos examinar o nosso texto de base. Depois, vamos considerar o mandamento em si. E terceiro, vamos tentar identificar o sentido mais importante do mandamento a partir das duas justificativas sobre as quais nós temos falado: a de Deuteronômio e a de Êxodo. Ok? Então, vamos voltar aí o nosso olhar para o texto de base, Deuteronômio 5. Ele se divide em 3 partes. Primeiro, o resumo do mandamento, versículo 12. Segundo, a exposição do mandamento propriamente dita, versículos 13 a 14. E terceiro, a declaração de fundamentação do mandamento, onde o Senhor fundamenta esse mandamento que ele determinou, que nós estamos chamando de justificativa, do versículo 15. Então, versículo 12, e aqui eu vou perder um tempo, não vou perder, vou investir um tempo maior para que a gente possa entender o significado do texto, ok? Então, versículo 12, que vai dizer, conforme já lemos: guarde o dia de sábado para o santificar, como o Senhor seu Deus lhe ordenou. Tudo começa pela ordem de guardar o Shabat. O que significa isso, irmãos? Significa que o Shabat deveria ser observado, como nós encontramos na linguagem de outras Bíblias, por exemplo, a NIV e também a Bíblia NESB, que são boas versões, muito conceituadas. Nós vamos encontrar, ao invés de guardar, nós vamos encontrar o termo observar. Observar significa manter algo seguro, protegido como algo especial. E no caso aqui seria manter seguro o dia de sábado, guardá-lo, protegê-lo como um dia especial. Então, a ordem de guardar vai apelar à consciência do povo de Deus quanto à profundidade do significado e à importância do mandamento. Imagine uma situação na qual você recebe de outra pessoa um bem muito precioso, que vem acompanhado da seguinte recomendação: guarde isso com a sua vida. Imagina o peso que isso significaria para você. Então, é mais ou menos o sentido aqui: guarde isso com a sua vida. Por que se deve guardar o sábado com esse nível de responsabilidade e atenção? Em primeiro lugar, porque isso ratifica o pertencimento do povo de Deus ao seu Deus.
Então, nós vamos perceber que, conforme já explicamos, a palavra Shabat, em sua origem bíblica, ela tem o sentido de cessar, de parar. Isso indica que o sábado não deveria ser mais um dia de atividades, de agitação, de barulho, mas um dia de silêncio, quando todo o trabalho associado à vida cotidiana cessaria. Mas isso é mais do que simplesmente descansar, ou um tempo de folga, de ócio, como nós já vamos ver. Este seria, se fosse este o caso, seria uma questão muito simples de ser resolvida, porque não precisaria ser o sábado, poderia ser qualquer outro dia. Então, o descanso aqui, ele deve ser visto como uma razão secundária, porque a razão principal seria a imitação de Deus. A imitação de Deus. Então, Israel deveria cessar no sábado toda a obra, porque foi assim que o Senhor fez no princípio da criação. É o que ensina o mandamento em seu sentido mais estrito, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou, cessou toda a sua obra. Deuteronômio 20, verso 11, que já vimos. Então, a certeza de pertencimento, meus irmãos, a experiência de se sentir parte de um ambiente ou parte de alguém, em qualquer contexto, passa pela identificação com aquilo ou aquele a quem se pretende pertencer. Vou explicar de outra forma. A sensação de pertencer só se consolida através da identificação. Então, quando eu aceito, quando eu reconheço valores, as normas, os comportamentos de um determinado grupo ou de uma pessoa, é nesse momento que eu começo a ter uma relação de pertencimento com essa pessoa. Não é? O agravante aqui é que essa pessoa é o próprio Deus. Entende isso? Me lembro que quando eu jogava futebol, quando a gente começava a fazer parte de um grupo de futebol, a primeira pergunta que os organizadores lá do grupo faziam era a seguinte: bom, você está vindo só hoje ou pretende vir sempre agora? Não, porque aqui tem que ter compromisso. Já era assim, né? Então, isso era feito por quê? Porque esperava-se que você tivesse uma relação de pertencimento com aquele grupo e fosse uma relação responsável, verdadeira, real. Então você precisaria estabelecer para você um nível de comprometimento, de responsabilidade, que aceitasse, abraçasse o mesmo nível de compromisso e de responsabilidade dos demais que participavam, que faziam parte daquele grupo. Então é esse mais ou menos o sentido. Quando nós guardamos o sábado, nós estamos imitando a Deus. Nós estamos fazendo aquilo que o nosso Criador fez no princípio da criação. Mas o segundo motivo pelo qual o povo de Deus deve guardar o sábado está ligado ao peso do seu significado para o próprio Deus. A parte conclusiva do texto vai dizer assim: o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, na narrativa de Gênesis, nós podemos perceber que o andamento do texto nos ajuda a entender essa parte final repetida em Êxodo 12. Se você voltar um pouquinho lá em Gênesis comigo, capítulo 1, logo depois de Apocalipse, você vai ver aí no verso 31 do capítulo 1 até o verso 3 do capítulo 2, meu Deus. Então diz assim: Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã, o 6º dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo o que neles há.
E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. É interessante que trata-se de um texto, então, de conclusão da primeira narrativa da criação, que é a mais genérica. Então, a primeira narrativa, ela se estende do versículo 1 do capítulo 1 até o versículo 3 do capítulo 2. A Sociedade Bíblica dividiu os capítulos de uma forma diferente do andamento da narrativa. Na verdade, o capítulo 2 deveria começar no versículo 4 e não no versículo 1, porque os versículos 1 a 3 do capítulo 2 fazem parte ainda da narrativa do capítulo 1. Sei que você não entendeu nada, mas basicamente o que eu quero dizer é que a divisão de capítulos da Sociedade Bíblica não deve ser seguida à risca quando você quiser saber o princípio e o fim de uma parte, de uma parcela da Bíblia que narra um evento. É isso que eu quero dizer, ok? Então, basicamente é isso. Muito bem, trata-se de um texto de conclusão, então. A segunda narrativa, que vai começar no verso 4, ela é mais concentrada na criação dos humanos, especificamente. E quando nós olhamos para o verso 3, considerando esses detalhes, nós podemos vê-lo como uma espécie de suspiro de Deus. Você sabe quando você faz uma coisa muito bem feita, que você gosta de ver o que você fez, e você dá aquele suspiro de contentamento? É basicamente isso que acontece aqui, meus irmãos. O Shabat, ele começa a se parecer com um tempo separado e consagrado para a celebração da vida. A vida a qual o Criador trouxe à existência a partir do nada, creatio ex nihilo, como a gente costuma dizer, criado a partir do nada. A vida pulsante em todas as suas formas, variadas formas, cores, tamanhos, expressões e finalidade. Imagine um tempo em que a criação possuía uma forma original, expressões muito vívidas, ela não era tocada pelo pecado, não foi manchada ainda pelo pecado. Então tente imaginar o espetáculo que Deus viu, quando Ele terminou tudo, quando Ele olhou e viu tudo o que Ele tinha feito, Ele ficou tão satisfeito, que vem então esse suspiro de contentamento, cenário de vida pura, cândida, esplendorosa, para a qual Deus estava olhando ali naquele momento, quando Ele pronunciou as palavras: isso ficou muito bom. Não é por estar na minha presença, não, mas isso ficou muito bom. Irmãos, é uma expressão de satisfação, de contentamento, sabe? Isso é que é o pano de fundo do Shabat, uma pausa para desfrutar das coisas criadas, não explorar, não dilapidar, não contaminar, não gastar, não ocupar, não, simplesmente desfrutar. Pela contemplação celebrativa de quem sabe o que fez e por que fez. Nós perdemos essa capacidade, irmãos. Perdemos. A sociedade moderna hoje, quando ela admira alguma coisa, ou ela cerca, ou ela usurpa, ou, na melhor das hipóteses, ela fica tirando foto. Ao invés de contemplar, de admirar, de aproveitar aquele momento, de desfrutar daquele momento. Nós perdemos a capacidade de desfrutar. Não é interessante isso, irmãos? Como uma coisa tão simples pode trazer um significado tão mais profundo à realidade daquilo que Deus comunica a nós? Até no restaurante. Você vai ao restaurante, pede aquele prato que você estava querendo comer há muito tempo, aí, né? Deu para ir ao restaurante para comer, aí vem aquele prato lindão para você, ao invés de você já entrar num processo de aproveitamento, de desfrute, você fica tirando foto para postar nas redes sociais. E a comida está ali esfriando. Você está preocupado em promover a sua autoimagem através da imagem bonita que aquele prato
transmite para você. E você não desfruta. Diz a lenda que Michelangelo, após concluir uma das suas estátuas mais belas, ninguém sabe ao certo se seria Moisés ou Davi, ele considerou a estátua tão perfeita que ele bateu no joelho dela e disse: parla. Ou seja, fala. Por que você não fala? Ele pergunta para a imagem. Porque ele a considerou uma obra perfeita. Então imagine isso. Se uma reprodução sem alma, sem vida, foi capaz de despertar, de impressionar tanto Michelangelo, a ponto de despertar na mente dele a ideia de que a imagem só faltava falar. Imagine você, o que deve ter se passado no coração de Deus quando Ele nos criou do barro. E Ele soprou nas nossas narinas o fôlego de vida. Ele não precisou dizer, parla. Porque quando nós recebemos o hálito de vida de Deus, nós já começamos a entrar num relacionamento com Ele. Ele falava e nós ouvíamos, e nós também falávamos e Ele nos ouvia. Então aqui nós temos o clímax do contentamento de Deus por tudo que Ele fez, o Shabat. E por todos esses motivos, então, Deus abençoou esse dia e o separou, o santificou. O verbo abençoar teria o sentido de torná-lo um dia especial, um tempo de celebração, sobretudo do favor e da graça divina, com seu propósito ratificado pelo fato de ter sido separado. Se Deus separou algo, é porque é importante. É porque deve ser considerado. Então, mesmo que Deus não tivesse nos explicado nada, se Ele tivesse dito, guarda o sábado, porque eu o santifiquei e o separei e o abençoei, isso já deveria ser motivo suficiente para nós obedecermos e separarmos os dias do Senhor. Separarmos o sábado do Senhor. Meus irmãos, Deus não é workaholic, Ele não é viciado em trabalho. O Senhor trabalha na medida exata para fazer o que faz e depois Ele desfruta, Ele aproveita, Ele celebra. O que foi feito para a sua inteira glória e para o seu louvor. Seus filhos devem saber separar o Shabat, olhar para a criação da mesma maneira, como um templo vivo para o qual nós olhamos diante das manifestações da glória e do louvor de Deus na sua criação, e nós o adoramos, nós o honramos, nós cantamos louvores a Ele, prestamos culto ao Senhor. Veja a linguagem do salmista no Salmo 19. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O que o salmista estava vendo naquele momento, meus irmãos? Ele só estava olhando para o céu. Mas o que ele viu? Ele viu um templo de adoração ao Senhor. O Salmo 29, tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. E ele então vai descrever ali uma tempestade. E no final, ele vai dizer, tudo no seu templo diz glória. Ou seja, isso, meus irmãos, é contemplação. Um exegeta judeu, chamado Mattia Tirut Sevat, é um nome difícil, ele afirma, abre aspas, todo sétimo dia, os israelitas renunciam à sua autonomia sobre o templo e afirmam o domínio de Deus sobre si. Guardar o sábado é aceitar sobre si a soberania de Deus. Enfim, guardar o sábado tem o peso de uma declaração, uma confissão de fé. Eu estou confessando que Deus é o Criador e o mantenedor da vida, pelas obras da criação e da providência. Que eu não sou o suficiente para mim mesmo, eu não me basto. Que eu estou observando um dia especial como forma de culto, através da cessação das minhas atividades, com o fim de expressar plena confiança em Deus e entender que eu dependo dEle
porque foi Ele que me fez, eu sou a obra das suas mãos. Então nós temos aqui, irmãos, o motivo principal da existência do Shabat. Nenhum povo tem algo semelhante, só o povo de Deus recebeu isso. O Shabat deveria ser uma bênção para o mundo, transmitida por meio do povo de Deus. E aqui eu tenho que dar uma corrida para concluir, versos 13 e 14, onde o autor de Deuteronômio ele vai especificar quem deve observar o sábado. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu servo, nem sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento e qualquer outro de seus animais, nem o estrangeiro de suas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como você. Então, os versos agora vão enfatizar esse motivo secundário por trás do mandamento, que é a preservação do bem-estar da criação, em especial das pessoas. Observe que os 2 versos trazem orientações bem específicas e detalhadas sobre os aspectos práticos da observação do sábado do Senhor. O verso 13 demonstra que o trabalho é importante, que ele é necessário e deve ser feito com empenho e com dedicação. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Ou seja, se Deus não aprova o estilo workaholic, Ele também não tolera a preguiça e reprova o preguiçoso, o desocupado por predileção. A Bíblia trata desse assunto com tanta severidade que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele declara taxativamente: quem não trabalha, não coma. 2 Tessalonicenses 3,10. Você já ouviu alguma pregação sobre isso? Já ouviu? É raro, né? Porque hoje em dia falar isso na igreja não é politicamente correto. Isso aqui magoa as pessoas, fere, principalmente o preguiçoso. Entende? É. Sim, pois é, porque é politicamente incorreto falar sobre isso. Mas aqui a gente fala porque está na palavra de Deus. Então Paulo diz que quem não trabalha não come. Né? Até criou-se um ditado sobre isso, que minha mãe falava sempre: na casa de João Gomes, quem não trabalha não come. Minha mãe falava isso. Não sei de onde ela tirou essa frase, mas tem uma relação, né? Então, irmãos, mas outra coisa que Deus não tolera é o comportamento aproveitador, daquele que fiscaliza a natureza enquanto os outros trabalham, sabe? Tipo obra pública. Você tem ali 50 funcionários ao redor de um buraco e lá dentro do buraco tem só um cavando e fazendo o trabalho. O resto está ali fiscalizando a obra, não é? Deus também não tolera isso. E para prevenir esse tipo de malversação do mandamento, o Senhor então especifica direitinho que o benefício do sábado, do dia de descanso, ele deveria incidir sobre todos, tanto homens quanto animais. Versículo 14, onde ele especifica: você, tua mulher, teus filhos, tua serva, teu servo, teu boi, teu jumento, tudo, até o estrangeiro que está na sua casa, todo mundo deve descansar. Como observa aqui o Daniel Block, abre aspas, no antigo Israel seria tentador para o chefe da família e seus familiares imediatos observarem o sábado enquanto o restante da família continuava com suas atividades normais. E aqui, só uma pausa para fazer um comentário. O conceito de família naquele tempo era muito diferente dos nossos dias, porque uma família poderia envolver um número muito grande de pessoas. Não só os familiares consanguíneos, mas outros agregados, os servos que prestavam serviço para a família e estrangeiros que também eram admitidos como servos, todos eles faziam parte do mesmo grupo familiar. Então, retomando aqui, para evitar isso,
O mandamento lista especificamente outros membros da unidade econômica que também devem ser incluídos nesse privilégio. Crianças, meninos e meninas, servos, meninos e mulheres, animais de tração, boi e jumento e todos os forasteiros que residem temporariamente na cidade. A cláusula adicional da motivação insiste em seu direito ao descanso sabático. Todos estavam em pé de igualdade com o chefe da família. O sábado era uma dádiva para todos. Sábado, o 7º dia, deveria ser celebrado como um dia abençoado, separado para que todos descansassem e recuperassem o fôlego. Fecha aspas. Ou seja, então isso daqui é uma vacina, para que o chefe da família não dissesse, não, o Senhor falou para mim, guarda o meu sábado. Mas não falou para vocês, falou só para mim. Então esse detalhamento explica o porquê da diferença da parte final do mandamento de Deuteronômio em relação ao texto de Êxodo. Lá, a ênfase recaía sobre as implicações mais profundas do significado do Shabat. A imitatio Dei, ou seja, a imitação de Deus e tudo que isso representa. Enquanto aqui a ênfase está nos benefícios mais visíveis do mandamento sobre as pessoas que compõem o povo de Deus e até sobre os seus animais. Ou seja, o ponto aqui é a preservação da vida, do bem-estar, como define o Daniel Bloch, novamente, abre aspas, os direitos dos membros da família a um tratamento humano, fecha aspas. Então fica mais fácil entender por que o verso 15 termina com as palavras, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, que o Senhor teu Deus te tirou dali, com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. A pergunta é, o escravo tem direito a descanso? Não. O escravo deveria esperar alguma consideração por parte do seu opressor? Não. Israel deveria esperar algum tratamento humano por parte dos feitores lá do Egito? Nenhum. Então, o que o Senhor enfatiza aqui é, vocês não são mais escravos. Eu libertei vocês para que vocês fossem livres. Então, não vivam como se ainda fossem escravos, escravizando a si mesmos pelo trabalho excessivo. Não escravize também com isso os seus, a sua família, os seus funcionários, nem mesmo os seus animais. O Shabat é uma bênção para todos, para toda a criação. Você percebe como a abrangência disso é muito grande? Muito grande, irmãos. Ou seja, o sábado, até o jumentinho tinha que ser deixado quieto lá, no seu lugar. Nenhum trabalho deveria ser feito. É um dia para desfrutar. Ou seja, a forma diferente como as duas ocorrências do mandamento terminam, não são autoexcludentes, mas complementares. A diferença está na ênfase que cada autor colocou no seu texto. Ok? Então, em primeiro lugar, sentido primário do sábado, o propósito principal é a imitação de Deus. A imitação de Deus. Justamente pelo fato de o Senhor ter dado tanta importância ao dia de sábado. Segundo ponto, segunda razão, que é muito importante também, mas seria secundária nesse caso, é o nosso descanso. É a possibilidade de nós desfrutarmos daquilo que nós temos produzido como fruto do nosso trabalho. Trabalhar é bênção, mas ser escravizado pelo trabalho é pecado. Por quê? Porque se o Senhor ordenou que nós descansássemos, e nós não descansamos, nós nos fazemos transgressores da lei. E qual é a definição de pecado? Transgressão da lei. Então, o estilo de vida workaholic é pecaminoso? Sim. Porque ele coloca a ênfase da confiança no homem, não em Deus. Como Cristo lidou com isso, irmãos, e aqui nós vamos terminar. Infelizmente, no tempo de Jesus... Sim. Só uma dúvida. Sim. Isso já vai concluir assim. Mas essa questão de igualar a todos ali, no texto aqui de Deuteronômio, também dá essa ideia de
comunhão, de integração, né? Então descansar, mas descansar todo mundo, certo, não certo, todo mundo junto. Sim, sim. Então, Rogério está colocando aqui que essa ideia de nivelar todo mundo ali como alvos, né, da bênção do sábado, também deveria promover a comunhão entre as pessoas, a integração entre as pessoas. Também teria esse sentido, Rogério. É porque eu tive que cortar muita coisa aqui, porque é muito assunto, realmente, né? Mas também tem esse lado. E no final a gente pode abrir aqui um tempo para perguntas depois que a gente fechar, ok? Então, se você tiver alguma dúvida, você também pode expressar. Obrigado, Rogério, pela sua contribuição. Então, irmãos, naquele tempo de Jesus, os líderes religiosos, eles haviam acrescentado tantos fardos à guarda do sábado que aquele dia especial que Deus criou como um meio de graça, de vida, um dia celebrativo e alegre, acabou se tornando um jugo de ferro sobre os ombros do povo. Né? Para você ter uma ideia, as regras que os judeus criaram em torno do sábado, elas eram tão específicas que até o número de passos que uma pessoa podia dar no sábado era especificado. E se ele transgredisse, né, fosse além desse espaço em que ele podia percorrer, ele se tornava um transgressor da lei. Não é isso que Deus tinha em mente. Então Jesus teve que lidar com isso por meio do confronto com as autoridades religiosas, e se tornou inevitável esse confronto. Não temos tempo para entrar nos debates em si, mas basta dizer que Jesus chamou para si o direito de reconduzir o Shabat ao seu sentido original. Então, como contexto na ocasião que os fariseus prestaram a queixa, foi que os discípulos de Jesus haviam entrado para colher o milho no dia de sábado para comer, e Jesus também curou um enfermo no dia de sábado. Então, em ambos os casos, a ênfase era a preservação da vida. Não é? Esse era o contexto. E por isso Jesus vai citar justamente o complemento de Deuteronômio, ali como uma base, onde ele vai dizer: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, Mateus capítulo 12. Então, a primeira ênfase que Jesus coloca aqui é sobre o fato de o sábado ter sido feito para um dia de descanso, para o bem-estar do ser humano. Esse era o objetivo principal. Mas, no transcurso do debate, ele também declarou: o Filho do Homem é o Senhor do sábado, mostrando que o sábado do Senhor, o Deus Pai, também é o sábado do Senhor Deus Filho, porque ambos estavam presentes na criação, e tudo que é do Pai é do Filho. Ou seja, a mesma relação de pertencimento com o Pai, que deve ser comprovada pela imitação dele, diz respeito a Cristo. Se nós pertencemos a Cristo, também devemos imitá-lo. Como nas palavras do apóstolo João: aquele que diz que permanece nele, deve também andar assim como ele andou. 1 João capítulo 2, versículo 6. Então, para concluir, irmãos, como cristãos, nós não temos no sábado propriamente dito o nosso dia do Senhor. Não precisa ser o sábado, porque o dia do Senhor para nós é o domingo. O cristão celebra a ressurreição de Jesus Cristo, que ocorreu no primeiro dia da semana, domingo, portanto. E essa mudança simboliza a nova aliança, inaugura um novo começo da criação. Não é à toa que João começa o seu evangelho com um texto muito semelhante ao princípio lá do livro de Gênesis. E como Gênesis começa no princípio, criou Deus os céus e a terra, João começa: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Você vai observar também que João capítulo 7, o que Jesus faz com os discípulos quando ele está entregando ordenanças específicas a ele? Ele sopra sobre os seus discípulos. Isso lembra o quê? O sopro divino, a ruá divina, soprada nas narinas do primeiro homem. Então, tudo está mostrando que Jesus está recriando a humanidade a partir da sua encarnação. E a ressurreição é esse marco do reinício. Jesus está fazendo um reinício,
um restart da humanidade. Ok? Então, por isso, nós vamos ver que João também vai dizer que a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça veio por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nós vamos perceber que o domingo substitui o descanso sabático da lei mosaica. E é importante entender isso. Nas palavras de Victor Hamilton, ele diz: para o cristão, o domingo não é o sábado cristão, mas o dia do Senhor. O descanso para os seguidores de Jesus é tanto uma realidade presente como futura. Aqueles que se colocam debaixo do jugo de Cristo já experimentam um descanso mais satisfatório. Contudo, há o sábado de descanso, entre aspas, para o povo de Deus, Hebreus capítulo 4, versículo 9, que afirma: ainda resta um descanso para o povo de Deus. Então, aqueles que colocam a sua vida debaixo do jugo de Cristo, eles ainda esperam esse descanso final, que se tornará uma realidade plena no escatom, no último dia, no evento final do plano divino, quando os fiéis e eleitos descansarão dos seus labores, conforme Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Então, irmãos, aqui a título de aplicação, e nós vamos orar, pense melhor, daqui por diante, a respeito dessa necessidade de separar um dia de 6 para celebrar a criação e a providência divina. O Deus que tudo fez para o nosso bem, estabeleceu que assim deve ser feito. Um dia para descansar, desfrutar do próprio Deus com a sua família, dar descanso ao seu corpo e à sua mente. Um dia para renunciar à sua autonomia e declarar: eu pertenço a Deus, Ele e não eu, é o Senhor, eu não me basto, Ele é a minha fonte, o meu libertador, e eu não serei jamais escravizado pelo trabalho ou por qualquer outro senhor, porque o meu Senhor é Cristo. Amém? Vamos orar? Curva sua cabeça. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela Tua palavra, Senhor, sobre a qual nós nos submetemos nessa manhã. Te bendizemos, te louvamos e te pedimos que o Senhor aplique convenientemente a Tua palavra aos nossos corações, que nós possamos colocar em prática o que aprendemos, Senhor, nesta hora, e assim te bendizemos, te adoramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.